Olá pessoal, meu nome é doutora Yara, eu sou gastropediatra e hoje nós vamos para mais um quadro de Meu Filho Não Come, doutora. Solta a vinheta. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância da introdução tardia de alimentos industrializados, né? Alimentos ricos em açúcar, alimentos gordurosos, né? Que seriam aqueles alimentos que são assim supérfluos, né? Que eles não são importantes do ponto de vista nutricional para a criança, certo? Então, o que eu faço assim de analogia para que os pais consigam entender o que significa o uso de supérfluos para a criança, né? Então, assim, eu nunca devo dar supérfluos pro meu filho? Não é essa a resposta. Então, nós vamos sim, em algum momento, as crianças vão utilizar esses alimentos aí que são industrializados, que são ricos em açúcar, em gordura, mas é importante que esses alimentos sejam introduzidos o quanto mais tarde possível. Então, isso é uma questão de proteção do seu filho. Então, quando a gente vai construir, por exemplo, uma casa, né? Quando você constrói uma casa, você vai atrás de comprar todos os materiais e você quer tudo de qualidade para que sua casa seja bem construída, edificada, que você chegue e não aconteça de que um belo dia cai uma parede, cai o telhado. Então você quer uma construção que seja bem sólida, de materiais de qualidade. Então você coloca uma torneira boa porque você não quer que estrague. Então você trabalha no sentido de dar tudo de qualidade para que você construa a sua casa. Então, para que a gente faça, né, com que a criança se desenvolva, que cresça adequadamente, tanto em termos assim, de peso, estatura, quanto também emocionalmente, o seu status imunológico. Tudo isso vai depender muito do que você oferece para o seu filho. Então, mais do que assim uma criança gordinha, tem criança gordinha, mas que come super mal. Então, pra gente é uma criança que come bem. O que essa criança come que faz, né, então, o seu ganho de peso? Então, criança gordinha não é sinônimo de saúde, né? E a magrinha não é sinônimo de doença. Às vezes tem crianças que são magras, mas que comem adequadamente. Então, para que o seu filho esteja bem emocionalmente, que não seja fácil, consiga vencer facilmente essas infecções que acontecem na infância, infecção respiratória, diarreia, é preciso então dar alimentos bons e de qualidade. Então, aqueles alimentos supérfluos, bolacha recheada, refrigerante, suco de pacote, tudo isso, gente, para depois. E aí, eu tenho uma pergunta que sempre recebo dos pais, e eu vejo que a maior vontade não é da criança, realmente é dos pais. É impressionante isso. Existe essa pergunta: já posso dar danoninho para meu filho? Eu coloquei o danoninho aqui porque realmente é uma das perguntas que eu recebo frequentemente. Mas eu recebo de outras coisas. Quando é que ele vai poder comer determinado alimento? Tá certo, é isso mesmo. Você sempre deve perguntar para o seu médico o que seu filho pode comer, quando pode ser introduzido. Mas essa introdução desses alimentos, ela deve ser o mais tardia possível. Nós nascemos com gosto, né, para coisas que são doces, né, e a gente sabe o quanto essas coisas são gostosas. E aí, quando você ensina seu filho a comer isso, é uma confusão para conseguir dar a refeição para ele. Então, quando que eu devo introduzir? De preferência depois dos 2 anos e até mais, se você conseguir colocar mais para frente a introdução desses alimentos. Quando eu introduzo as besteiras, né, que seriam esses alimentos industrializados, ricos em açúcar, em gordura, eu tenho um grande prejuízo com relação às refeições. E aí, as refeições, às vezes, passam a ser momentos assim, de comidas obrigatórias. E que as besteiras parecem ser
os alimentos mais atrativos e que a criança tem mais desejo de comer. Então você acaba atrapalhando esse momento que ainda está consolidando o ato de aprender a comer comida de verdade. Então, eu escuto também bastante essa frase: doutora, ele come super bem as besteiras, mas a comida ele não aceita nada. Então, aqui você observa exatamente o que eu falei. Imagino que muitos pais se identifiquem com isso, né? É normal isso acontecer? É normal, porque assim, os alimentos que são industrializados, né, ricos em açúcar e gorduras, eles são muito gostosos, são saborosos. E as crianças, elas gostam. Então, a gente começa a ter grandes problemas com isso. Então, as besteiras, né, elas devem ser introduzidas mais tarde, para que a criança consiga fazer a sua alimentação adequada, completa, ela aprenda a comer comida de verdade, certo? Então, o que é a maior dica pra gente? Quando as besteiras forem introduzidas, elas devem ter limites, né? Então, ter limites, e quando você começa a ter esse desequilíbrio entre a aceitação da refeição e essa aceitação de besteiras, onde começa a acontecer isso aqui, de que a criança não aceita nada, qual que é a reação natural, qual que é a conduta normal dos pais em ver que a criança não come a comida? Meu Deus, ele vai ficar com fome. Então eu acabo oferecendo o que ele aceita super bem. E aí começam os erros e vira uma bola de neve. Então vamos dizer que seu filho não almoçou muito bem e que, ou quando ele não solicita um alimento posteriormente, né, daqui uma hora ele solicita o alimento, ou então você é a pessoa que oferece o alimento com o intuito de não deixá-lo com fome e com medo de dele fazer peso, você acaba dando o que ele aceita super bem. Quando isso acontece, né, a gente não consegue desfazer o problema. Então, criança não comeu bem no almoço, qual que é a sugestão? Após ali mais ou menos uma hora, que seria o período ali que ela poderia despertar e dizer que está com fome, seria a hora de você oferecer novamente a refeição e não substituir a refeição por outros alimentos que são inadequados. Nossa, doutora, mas a senhora fala, parece que é super fácil. Não, não é fácil, é super difícil, mas eu estou te dando o caminho para que a gente consiga corrigir quando essa situação aqui está acontecendo. Então, quer dar essas coisas diferentes, industrializadas, é danoninho, é bolacha de pacote, é salgadinho, você pode oferecer, mas o quanto mais tarde você oferecer, melhor.